sentido contrário foi atingido em cheio pelo bloco de concreto. Logo atrás, o motorista desse carro com o capô levantado conseguiu escapar ileso. Esse outro caminhão também se envolveu no acidente. Mãe e filho estavam no carro atingido. Rosângela Carlos Soares Chaves, de 63 anos, e Douglas Soares Quaresma, de 40, morreram na hora. Os dois moravam em Belo Horizonte. A Polícia Civil vai usar as imagens para reconstituir o acidente. Segundo os investigadores, foi o caminhão transportado pela carreta que atingiu a passarela. Depois da batida, o veículo ficou atravessado na pista, com a caçamba danificada. A Polícia Civil afirma que a carga transportada estava acima das dimensões autorizadas e que, por isso, o motorista da carreta, de 42 anos, foi preso em flagrante e vai responder por homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor. Foi verificado pela Polícia Rodoviária Federal que ele tinha uma autorização de carga superdimensionada, né? Só que ele estava extrapolando a metragem. Ele tinha uma autorização, mas com uma metragem menor, tanto de largura quanto de altura. A queda da passarela interditou a Fernão Dias nos dois sentidos. O acidente mobilizou equipes de resgate da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária responsável pela rodovia. Ao longo do dia, o congestionamento chegou a 23 quilômetros. Motoristas recorreram a desvios para viajar entre São Paulo e Minas Gerais. Um ataque da Rússia matou 10 pessoas hoje na Ucrânia. A ofensiva mais recente das forças russas tem como alvo a região que concentra a resistência ucraniana. A Rússia avança devagar no leste da Ucrânia e concentra a pressão sobre um dos pontos mais importantes da guerra, Donetsk. Forças russas bombardearam Kramatorsk e Sloviansk, o coração da resistência que impede Moscou de conquistar toda a região. A quase 300 quilômetros dali, hoje a guerra deixou mais 10 mortos. 2 mísseis russos atingiram um cruzamento na região de Kharkiv. 18 pessoas ficaram feridas. Durante a madrugada, a Ucrânia lançou mais de 600 drones em direção a Moscou. O chanceler Sergei Lavrov diz que o uso de drones britânicos pela Ucrânia aponta o envolvimento direto do Reino Unido no conflito. To support Ukraine 100%. O primeiro-ministro britânico Andy Burnham respondeu que apoia a Ucrânia 100% contra a invasão russa. Nenhum dos dois lados parece disposto a recuar, mas a disputa por Donetsk pode decidir não só quem avança no mapa, mas em que posição russos e ucranianos vão chegar a uma futura negociação. O governo americano anunciou hoje sanções contra a presidente e um promotor do Tribunal Penal Internacional. A medida bloqueia bens e proíbe negócios com cidadãos e empresas dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Marco Rubio, alegou que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, ameaça a soberania americana. A corte tem sede na Holanda e julga crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. O tribunal respondeu que a ação coloca o direito internacional em risco. Começou nos Estados Unidos o primeiro grande julgamento contra a empresa Meta por danos à saúde mental de crianças e adolescentes. A companhia é dona das redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook. É uma batalha de gigantes. De um lado, a maior empresa de redes sociais do mundo. Do outro, uma coalizão formada por 29 estados americanos. Eles alegam que o Facebook e o Instagram são perigosos para crianças e adolescentes. Hoje, na primeira audiência do julgamento federal, representantes de 4 estados, Califórnia, Colorado, Kentucky e Nova Jersey, falaram. Eles acusaram a Meta de projetar as plataformas para viciar crianças e adolescentes, assim como o cigarro, o que causou uma crise de saúde mental entre jovens. Segundo os estados, a empresa trata as crianças como produtos e tem como objetivo torná-las dependentes. Os procuradores estaduais também acusaram a Meta de coletar dados pessoais de menores de 13 anos, usuários das plataformas, sem avisar os responsáveis, violando leis federais e estaduais de privacidade infantil e de defesa do consumidor. Os estados argumentaram ainda que raramente a Meta usa os recursos de segurança criados por ela mesma.
As multas podem chegar a 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, praticamente o valor de mercado da empresa na Bolsa de Valores de Nova York. Mesmo que a multa não chegue nesse valor, se a Meta perder na justiça, ela pode ter que mudar a forma como as redes sociais funcionam hoje para crianças e adolescentes. É que os estados querem acabar com o número de curtidas ou likes nas postagens e com os stories, aquelas fotos e vídeos que ficam no ar por apenas 24 horas. Também querem acabar com o chamado feed infinito ou rolagem infinita, que é quando o usuário fica passando os posts para baixo e nunca acaba. Outra exigência é proibir filtros que mudam o rosto das pessoas e podem contribuir para problemas de imagem e saúde mental. A Meta afirmou que as reivindicações não têm fundamento e que os estados não mostraram provas de que os usuários foram enganados. A empresa também defendeu que garante a segurança dos jovens e pediu que os processos sejam divididos em julgamentos menores, já que as leis estaduais são diferentes. Um júri na Califórnia vai ouvir os dois lados e aconselhar o juiz sobre o veredito. O julgamento deve durar 6 semanas e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, é uma das testemunhas que vão depor no tribunal. Aqui no Brasil, o Distrito Federal e 18 estados estão em alerta para baixa umidade do ar amanhã. Eliana, boa noite. Conta pra gente os detalhes. Boa noite, Renata, Trave e para você. Quase 3.000 cidades estão em alerta nessa área. A umidade deve ficar baixa, principalmente na região em laranja. Inclui São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, onde a seca se intensificou de junho para julho. Nesses meses, os incêndios aumentaram nos 3 estados e o tempo continua seco em grande parte do país. Tem previsão de chuva nas regiões em verde. No Rio Grande do Sul, em Jaguarão, o rio já transbordou. As aulas de amanhã foram suspensas na rede municipal. Pelotas decretou emergência. A Defesa Civil fala em mais chuva forte no centro-sul gaúcho. No norte, ventos de até 70 km por hora. Temporais também podem atingir João Pessoa, Recife e Maceió. Em Teresina, faz sol e 38 graus. Em Palmas, 37. Em Cuiabá, 40. No Rio de Janeiro, 33. Em São Paulo, 31. Em Curitiba, 29 graus. Em Belo Horizonte, 30. Mas de manhã faz frio de 12 graus. Parecido com Bagé, na fronteira com o Uruguai. Por lá, a tarde fica gelada. Em Porto Alegre, também. E no estado, mais um ciclone extratropical pode se formar na quinta-feira. Renata e Trave. Vamos acompanhar, preocupante, né, Eliana? Boa noite, muito obrigado e até amanhã. Quase 1.000 empresas do comércio varejista entraram recentemente em recuperação judicial. O setor tem passado por crises e transformações. São tempos desafiadores para o varejo brasileiro. No segundo trimestre do ano passado, 819 empresas de diferentes tamanhos pediram recuperação judicial. No mesmo período deste ano, esse número aumentou 20%. Foram 986. As lojas Maracás protocolaram pedidos de recuperação judicial nos últimos dias por causa de dívidas. Em maio foi o grupo TOC, dono da Tokstok e da Mobile. O pedido de recuperação judicial serve para evitar a falência. As empresas pedem autorização da Justiça para renegociar dívidas, reestruturar a operação sem deixar de funcionar. Em março, o Grupo Pão de Açúcar anunciou um pedido de recuperação extrajudicial, quando é feito um acordo com os credores antes da validação do juiz. Os especialistas explicam que tantos varejistas em apuros ao mesmo tempo têm causas comuns, independentemente da gestão de cada empresa. As lojas fechadas na pandemia e um cenário de juros altos para conter a inflação. A taxa de juros explica a restrição de crédito tanto por parte das empresas hoje quanto por parte do consumidor. Outra variável importante é o endividamento das famílias. Hoje não tem mais espaço para elas comprarem bens ali de consumo, bens semiduráveis, uma televisão, uma geladeira, um forno micro-ondas. Isso aí para elas já não é condição primária. Elas deixam isso para segundo plano porque não sobra dinheiro no final do mês para subsistência. O economista Ricardo Meirelles avalia que a falta de controle dos gastos públicos pressiona a inflação, comprometendo o poder de compra das famílias. E que o governo precisa ajustar as contas para permitir a queda dos juros. Essa questão fiscal tem que ser indenizada
para que as taxas de juros possam baixar a patamares razoáveis, a patamares naturais de uma economia de mercado, e assim, esse custo de capital baixo, o varejo obviamente pode respirar com custos de dívidas mais razoáveis.